Os 7 mistérios ocultos no livro de Daniel, que nunca te ensinaram na igreja. Existem livros da Bíblia que são lidos, mas não são realmente compreendidos. Histórias que ouvimos desde a infância, mas que carregam códigos espirituais ocultos, mensagens escondidas não apenas nas palavras, mas nos silêncios entre elas. O livro de Daniel é um desses lugares sagrados onde Deus não apenas fala, ele sussurra. E só quem se aproxima com reverência e coração quebrantado consegue ouvir. Por muito tempo, Daniel foi apresentado como um simples exemplo de fé e coragem. Um jovem que orava, um servo fiel no palácio de reis pagãos, um sobrevivente da cova dos leões. Mas o que quase ninguém te contou, nem nos cultos, nem nos seminários, nem nos sermões comuns, é que esse livro contém mistérios que ultrapassam o tempo, atravessam os véus da história e se cumprem diante dos nossos olhos hoje, em silêncio, quase despercebidos. Daniel não foi apenas um profeta. Ele foi um homem que viu o futuro de joelhos, que jejuou para entender o que outros ignoravam, que chorou diante de revelações que pesavam mais que sua própria compreensão. Suas visões não eram metáforas vazias, eram mapas espirituais, estruturas invisíveis que Deus revelou para que o seu povo não fosse enganado nos dias mais sombrios da história. E por que esses mistérios foram ocultados da igreja por tanto tempo? Por que preferimos repetir as histórias de bravura infantil em vez de mergulhar na profundidade escatológica que esse livro oferece? Talvez porque esses segredos exigem mais do que fé. Exigem fome. Exigem olhos espirituais despertos, mente renovada e coração disposto a ver o que poucos querem enxergar. Que o mundo espiritual está em movimento, que há um conflito invisível se intensificando e que o relógio profético de Deus está mais perto da meia-noite do que jamais imaginamos. Você está prestes a atravessar uma porta, mas não uma porta de conhecimento comum, é uma porta espiritual. Ao longo desta jornada, vamos decifrar 14 temas ocultos que mudam tudo o que você achava que sabia sobre Daniel. Você não vai apenas entender, você vai sentir. Vai perceber que o Espírito Santo ainda sussurra, mesmo quando os púlpitos se calam. Vai descobrir que os anjos ainda lutam, que o céu ainda escreve em paredes, que o tempo de Deus ainda corre e que você está incluído nessa história. Não é apenas uma aula, é um chamado, um convite à consciência espiritual, à vigilância, ao arrependimento, ao despertar do remanescente. Agora prepare seu coração, porque a partir do próximo capítulo, o véu começa a ser rasgado e o que foi selado começa a ser revelado. O sono do rei e a insônia de Deus. Há noites em que o sono do homem é interrompido, porque o céu decidiu falar. Foi assim com Nabucodonosor, um rei que tinha tudo, poder, palácio, soldados, domínio sobre nações. Mas naquela noite, algo o impediu de dormir. Não foi um inimigo batendo à porta. Não foi uma conspiração palaciana. Foi Deus, o Criador dos céus e da terra, o mesmo que segura o universo com a palma da mão, decidiu tocar o sono de um homem que não o conhecia e transformar esse toque em profecia. A inquietação do rei revela algo profundo sobre o modo como Deus age. Ele não invade com gritos, ele não força com violência, ele incomoda o coração no silêncio da madrugada. Você já sentiu isso? Já viveu noites em que não conseguia dormir, mas também não sabia orar? Em que o peito apertava, a mente girava e parecia que algo ou alguém estava tentando te mostrar algo além do que seus olhos podiam ver. Nabucodonosor teve um sonho, mas ao acordar, esqueceu. Como se Deus dissesse: você não vai se esquecer de que eu falei, mas também não vai compreender sozinho o que eu disse. E é nesse espaço, entre a revelação e a memória, que começa a guerra espiritual mais sutil. Porque quando Deus fala e o homem esquece, surge o medo. O rei ficou perturbado, desorientado, desesperado por respostas. Porque o poder não traz paz quando a alma está em conflito com o céu. E aqui entra Daniel, um jovem que não estava no centro do palácio, mas no centro da vontade de Deus. Um servo exilado que não possuía status, mas possuía discernimento.
Enquanto o rei perdia o sono tentando entender o que Deus dizia, Daniel ganhava revelações enquanto se ajoelhava em oração. O que Nabucodonosor viu como ameaça, Daniel interpretou como chamado. O que o rei temia, Daniel buscava em adoração. Isso nos revela uma verdade profunda. Existem mensagens que só são decifradas por corações rendidos. Não importa quantos conselheiros você tenha ao redor, nem quantos livros, cargos ou diplomas. Quando Deus fala, só ouve quem silencia. Só entende quem se curva. Só recebe quem não busca glória própria, mas deseja a verdade ainda que doa. O sono do rei também simboliza o estado espiritual de muitos líderes, nações, famílias. Dormimos enquanto o céu se move. Ignoramos os avisos, os sinais, os toques de Deus no invisível. Preferimos interpretações humanas a visões espirituais. E quando acordamos, já esquecemos o que ele estava tentando nos mostrar. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nos alcançar. Ele não está em insônia por fraqueza, mas por compaixão. É como se o próprio Deus, enquanto vigiamos distraídos, permanecesse acordado por amor, esperando que alguém como Daniel se levante no meio da confusão, dobre os joelhos, busque entendimento e revele ao mundo que o céu não está em silêncio. Ele está falando, mesmo que os poderosos não saibam ouvir. Talvez você esteja vivendo isso agora. Um tempo de confusão, uma inquietação que não passa, um medo do futuro, uma dúvida sobre o propósito. Talvez sua alma esteja tentando lembrar de um sonho que Deus te deu, mas que o tempo apagou. Talvez você precise se tornar hoje como Daniel, calar o barulho ao seu redor, se afastar das vozes vazias e entrar em oração profunda até que o que era nebuloso se torne nítido, até que o que parecia angústia se revele como revelação. O sono do rei nos ensina que até o império mais poderoso treme quando Deus fala, mas o coração quebrantado permanece firme quando Deus revela. Você está ouvindo o que o céu está dizendo no silêncio da sua madrugada? O sono do rei e a insônia de Deus. Você já parou para pensar que há noites em que Deus inquieta até mesmo aqueles que não o conhecem? Que existem momentos em que o Todo-Poderoso invade o sono dos homens, não para destruí-los, mas para acordá-los. O livro de Daniel nos apresenta uma cena enigmática. Um rei, absoluto em seu poder, cercado por ouro, conforto e domínio, que subitamente perde o controle sobre algo simples, o próprio sono. Nabucodonosor acorda perturbado, confuso, angustiado. Sonhou com algo que não conseguia lembrar, mas o vazio deixado pelo esquecimento era tão profundo que o fazia tremer. Era como se Deus tivesse escrito uma carta e a escondido no fundo da alma de um homem que não sabia como ler. Há uma sabedoria oculta aqui. Quando Deus deseja revelar o futuro, ele pode muito bem começar perturbando o presente. O sono do rei é o símbolo de uma humanidade confortável em seus impérios, mas espiritualmente sonolenta. Deus interrompe o descanso daqueles que colocaram sua confiança na estabilidade terrena, para mostrar que nem todo o poder impede o colapso da alma. Quantas vezes você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo está por vir, mas você não sabe o quê. Uma ansiedade sem nome, um desconforto silencioso. Às vezes, chamamos isso de crise, outras vezes, de insônia. Mas no fundo, pode ser o toque do Espírito Santo tentando acordar a sua sensibilidade espiritual. Deus ainda fala, mas não grita. Ele perturba o sono dos reis e sussurra no coração dos seus filhos. Nabucodonosor não conseguia lembrar do sonho, mas sentia o impacto dele. E aqui há um princípio espiritual profundo. Quando o céu fala e a mente esquece, o espírito sente. Mesmo quem está longe de Deus carrega dentro de si um eco da eternidade. Um vazio que só será preenchido quando houver rendição, quando a alma se dobrar diante daquele que revela o invisível. É nesse cenário que Daniel entra. Ele não tinha o poder do rei, nem a riqueza do império, mas tinha algo que o palácio não podia comprar: intimidade com Deus. Enquanto o rei se desesperava por respostas humanas, Daniel se voltava ao Deus que sonda os mistérios. Enquanto o império se agitava em busca de intérpretes,
Daniel silenciava para ouvir a voz que ecoava desde os tempos eternos. E não foi com barulho que Daniel recebeu a revelação. Foi com oração, foi com jejum, foi com vulnerabilidade diante de Deus, foi com fé num Deus que não abandona os humildes. O que era caos para o rei se tornou direção para Daniel. Porque o homem que busca a Deus em secreto é aquele a quem o Senhor revela em silêncio o que confundirá os poderosos. O sono do rei também representa algo mais. O sono das igrejas, o adormecimento dos líderes, a letargia dos que perderam a sensibilidade espiritual. Enquanto o céu anuncia mudança, enquanto os anjos se movimentam, enquanto o tempo avança rumo ao fim, muitos ainda estão dormindo. E é por isso que Deus está inquietando. É por isso que há noites em claro. É por isso que a alma geme sem palavras, porque há algo que precisa ser revelado. Há algo que Deus quer mostrar, mas só será entendido por quem parar tudo e buscar com fome verdadeira. Nabucodonosor esqueceu o sonho, mas Daniel se lembrou do Deus que revela os segredos. E talvez você esteja nesse exato ponto, sem saber o que Deus quer, mas sentindo que Ele está perto, confuso quanto ao caminho, mas com a alma inquieta, como se algo sagrado estivesse à espreita. Então escute, pare, ore, porque há revelações que só chegam depois do silêncio, há sonhos que voltam quando nos rendemos, há respostas que só descem quando o coração decide subir em oração. O sono do rei foi apenas o início, um aviso, um despertar, uma convocação celestial para um tempo em que Deus não quer mais espectadores adormecidos, mas intercessores vigilantes. E você vai continuar dormindo? Ou vai se levantar como Daniel? Quando os impérios caem, o invisível se ergue. Há momentos em que tudo o que parecia sólido começa a tremer. Nações caem, reinos se desfazem, projetos que pareciam indestrutíveis começam a se partir sem aviso. Daniel viu isso antes de qualquer historiador, antes de qualquer filósofo, antes de qualquer líder entender o que estava acontecendo. Ele viu que por trás da ascensão e queda dos impérios havia uma mão invisível guiando cada detalhe. A estátua do sonho de Nabucodonosor não era apenas um mapa geopolítico, era um espelho espiritual. Cada metal representava a fragilidade humana tentando parecer forte. Ouro, prata, bronze, ferro. Cada camada parecia mais resistente que a anterior, mas todas tinham algo em comum. Eram sustentadas por pés de barro. E quando a base é fraca, qualquer toque divino derruba tudo. Talvez você conheça essa sensação. Já construiu algo que acreditava ser indestrutível? Uma carreira, um relacionamento, uma reputação, um plano, um futuro cuidadosamente arquitetado e, de repente, uma rachadura. Pequena no começo, quase imperceptível, mas que cresce, se aprofunda, se espalha, até que, em um momento inesperado, aquilo que você achava tão seguro desmorona como pó levado pelo vento. O que Daniel revela é que nenhum império cai por acaso. Há um propósito no colapso. Deus permite que estruturas humanas ruam para que o invisível se levante, para que aquilo que é eterno apareça por trás daquilo que era apenas aparência, para que a alma aprenda a colocar raízes não em metais, mas na rocha que não se move. A queda dos impérios da estátua não foi apenas política, foi espiritual, foi psicológica, e é isso que precisamos entender. Quantas vezes Deus permite que algo desmorone, não para nos punir, mas para nos libertar? Quantas vezes Ele remove o que é brilhante, mas vazio, para nos mostrar que a beleza verdadeira está naquilo que não depende da força do homem? Quando a pedra cortada sem mãos humanas atingiu a estátua, ela não destruiu apenas um símbolo, ela expôs a verdade. Expôs que o mundo considera sólido é frágil diante da presença de Deus. E expôs que o reino dele cresce exatamente onde os reinos humanos caem. A queda dos impérios fala também de nosso interior, porque dentro de cada pessoa existe uma estátua, camadas que construímos para sobreviver, impressionar, conquistar, resistir. Ouro na aparência, mas barro na base. Orgulho, controle, autossuficiência, medo, expectativas irreais. Culturas internas que erguemos sem perceber.
até que Deus, em amor, toca no ponto que sustenta tudo. E quando ele toca, não é para destruir você. É para destruir o que estava te destruindo. Daniel não temeu a queda da estátua, porque ele já vivia em outro reino. Ele sabia que o que vem de Deus não se abala. Ele sabia que quando o invisível se ergue, o visível precisa ceder. Ele sabia que quando Deus decide revelar algo, nenhum império, externo ou interno, permanece de pé. Talvez hoje você esteja diante de destroços, de algo que não faz mais sentido, de algo que não se sustentou. E talvez você esteja perguntando: por que, Senhor? Por que isso caiu? A resposta pode ser simples e profunda ao mesmo tempo, porque havia algo maior esperando para ser revelado. Porque a pedra, Cristo, presença viva, reino eterno, está prestes a tocar exatamente onde você achava que tudo estava seguro. Quando os impérios caem, o invisível se ergue. A voz de Deus se torna mais clara. O coração se torna mais sensível. A fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. E aquilo que parecia perda se transforma em libertação. Não tema o que está desmoronando. Tema permanecer agarrado ao que Deus já decidiu deixar cair. Porque logo à frente, Ele está levantando algo que pés de barro nunca poderão sustentar. O fogo que não queima a fé. Nem todo fogo é destruição, nem toda chama consome. Há fornalhas que, ao invés de destruir o justo, revelam quem está com ele no meio do calor. A história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é apenas um milagre de preservação. É um retrato eterno da fé que não se curva, mesmo quando tudo ao redor exige rendição. O decreto era claro: ou se ajoelhavam diante da imagem de ouro, ou seriam lançados vivos dentro da fornalha ardente. Era o império tentando moldar a espiritualidade, o sistema exigindo adoração falsa, o poder querendo substituir a fé verdadeira pela idolatria institucionalizada. Mas eles disseram não. Não por orgulho, não por rebeldia, mas porque já haviam decidido de antemão quem era digno da sua entrega. O coração deles não era negociável. E você? O que tem exigido a sua rendição? Nem sempre os ídolos são de ouro. Às vezes, são feitos de status, aparência, aceitação, doutrinas distorcidas, medo disfarçado de sabedoria. Quantas vezes o mundo moderno ergue imagens invisíveis e, sem perceber, nos convida a dobrar os joelhos diante de um padrão que não vem de Deus. A fornalha se torna o lugar onde as máscaras caem, onde as convicções são testadas, onde o que é apenas discurso se transforma em realidade ou em cinzas. Mas aqui está o mistério. O fogo que deveria matá-los não os tocou. As correntes foram queimadas, mas eles permaneceram de pé. O calor foi real, mas a destruição não veio. E o mais impressionante, no meio do fogo havia uma quarta figura, um ser que o próprio rei descreveu como semelhante ao Filho dos Deuses. A presença de Deus se manifestou no lugar da ameaça. A glória desceu no ambiente onde a morte era certa, porque é no meio do fogo que a fé autêntica brilha. É quando tudo parece perdido que o céu se aproxima de forma mais íntima. É quando a fornalha se acende que o invisível se torna visível e o impossível se torna real. Talvez você esteja vivendo esse tipo de fogo, um calor emocional, espiritual, psicológico, circunstâncias que apertam, perdas que queimam, pressões que gritam. E talvez, no fundo, uma pergunta silenciosa: Deus, o Senhor ainda está comigo aqui? A resposta não virá em palavras, virá em presença, porque mesmo que você não o veja, Ele já está aí. Ele não espera do lado de fora do fogo, Ele entra com você, caminha com você, sustenta você, até que o que prendia se desfaça, que o que permanece seja só aquilo que foi purificado. O fogo não é o fim, é a travessia. Não é o castigo, é o processo. A fé que resiste ao fogo se torna testemunho para reis, porque quando o mundo observa alguém sair ileso de um cenário que deveria tê-lo destruído, eles não conseguem mais negar que há algo maior operando por trás. O rei viu os jovens saírem, sem um fio de cabelo queimado, sem cheiro de fumaça, sem marcas de morte.
e glorificou o Deus deles, o mesmo Deus que está contigo hoje, o mesmo Deus que não te poupou da fornalha, porque quer te mostrar que é nela que ele se revela como Emanuel, Deus conosco. Não peça que Deus apague o fogo, peça que ele esteja com você dentro dele, porque o fogo que não queima a fé é o mesmo que revela a face do Salvador, o orgulho que enlouquece os poderosos. Poucas coisas são tão perigosas para a alma quanto o orgulho, não o orgulho superficial que se esconde em gestos e palavras, mas aquele que habita o coração silenciosamente, aquele que cresce disfarçado de autossuficiência, que se esconde por trás de cargos, conhecimento, ministérios ou até mesmo da aparência de santidade. O orgulho que faz homens se acharem donos da verdade, o orgulho que enlouqueceu um rei. Nabucodonosor não foi punido por ignorância. Ele foi visitado por Deus. Ele viu a glória no forno de fogo. Ele reconheceu o Deus de Daniel diante de toda a nação. Mas mesmo assim, se exaltou. Caminhou sobre os jardins da Babilônia e disse para si mesmo: não foi esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder e para a glória da minha majestade? Nesse instante, o céu se calou e o juízo caiu. A mente do rei foi quebrada. A lucidez se despedaçou. O homem que comandava impérios passou a comer com os animais. E por 7 tempos, a loucura dominou o trono. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele não negocia com vaidade. Ele não compartilha sua glória com ninguém. Quantos hoje estão andando pelos palácios de suas próprias conquistas dizendo, fui eu? Quantos pastores, líderes, ministros, empresários, famílias, que começaram no espírito, estão agora sendo conduzidos por uma confiança cega em si mesmos? Quantos estão edificando impérios pessoais dentro da casa de Deus, enquanto a humildade vai desaparecendo pouco a pouco? O orgulho é insidioso. Ele não grita. Ele sussurra. Ele se disfarça de zelo, de convicção, até de autoridade espiritual. Mas por trás, há um coração endurecido que já não escuta, já não se dobra, já não precisa mais se ajoelhar porque se acha suficientemente iluminado. E é aí que começa a queda. Mas há um detalhe sagrado nessa história. Quando Nabucodonosor tocou o fundo do poço, quando sua alma foi despida de todo controle, quando sua razão foi restaurada, ele não culpou ninguém, ele não justificou, ele não resistiu. Ele ergueu os olhos aos céus e reconheceu que só o Altíssimo reina. Foi essa entrega, essa confissão vinda da dor, que trouxe a restauração. A queda não é o fim, é o caminho para o arrependimento. A loucura do orgulho pode ser curada quando o coração aprende a olhar para cima. Quando a alma que foi quebrada entende que a glória nunca foi dela. Quando o ministério, a família, o sucesso, os dons, tudo é devolvido ao Senhor em humildade sincera. Deus não nos chama para o brilho da Babilônia. Ele nos chama para a obediência no secreto, para a reverência que não precisa de holofotes, para o ministério que não se mede por seguidores, mas por lágrimas no quarto de oração, para a liderança que começa com os joelhos no chão. Se hoje você sente que algo dentro de você se perdeu, que sua mente está em conflito, que a presença de Deus parece distante, talvez não seja ausência, talvez seja correção. Talvez o Pai esteja permitindo uma estação de silêncio para curar aquilo que você não percebeu que cresceu, a raiz do orgulho. Não porque Ele te rejeitou, mas porque te ama demais para deixar você se perder em si mesmo. Erga os olhos, reconheça, renda-se, porque o mesmo Deus que julgou o rei foi o Deus que restaurou o homem. E o mesmo Deus que hoje expõe é o Deus que está pronto para levantar, transformar e te devolver com sabedoria aquilo que o orgulho quase destruiu. A pergunta é: você ainda se vê como servo? Ou já acredita que merece o trono? A escrita invisível que expõe o pecado escondido. Há momentos em que Deus não fala mais com voz audível. Ele escreve, não em rochas como no Sinai, não em pergaminhos como na lei, mas em paredes, em superfícies expostas, em lugares onde todos veem, mas poucos entendem.
Porque quando a paciência de Deus atinge o limite do silêncio, sua mão começa a escrever. Belsazar, rei da Babilônia, sabia quem era Daniel. Sabia o que Deus havia feito com Nabucodonosor. Sabia que havia um Deus acima de todos os tronos humanos. Mas mesmo assim escolheu o desprezo. Mandou buscar os utensílios do templo de Jerusalém, objetos consagrados, sagrados, separados para o culto ao Deus Altíssimo, e os usou em uma festa profana, com vinho, riso e blasfêmia. Como se dissesse: não temo o que esse Deus fez no passado. Aqui eu sou o rei. Mas o que Belsazar não sabia é que há um momento em que o céu deixa de alertar e começa a julgar. No meio da festa, entre risos e música, uma mão apareceu. Somente a mão. Sem corpo, sem voz. Apenas dedos que escreviam na parede o que nenhum sábio da Babilônia pôde interpretar. 3 palavras, 3 golpes espirituais, 3 verdades que encerraram um reinado em questão de horas. Mene, Tekel, Parsim. Contado, pesado, dividido. O que aquilo significava? Que o tempo do rei havia terminado, que a sua vida havia sido colocada numa balança e estava em falta, que o seu reino seria partido, entregue, desfeito. E o mais assombroso, tudo isso foi decidido por Deus, enquanto o rei ainda pensava que estava no controle. Será que essa mesma mão não continua escrevendo hoje? Será que as paredes das nossas culturas, dos nossos púlpitos, das nossas famílias, das nossas decisões, não estão cheias de mensagens que não conseguimos mais ler? Mensagens sobre o tempo que estamos desperdiçando, sobre o peso do nosso caráter diante de Deus, sobre o destino das coisas que edificamos sem temor, sem oração, sem santidade. A escrita na parede é um símbolo do juízo que se aproxima silenciosamente. Ninguém ouviu trovões, ninguém viu fogo, não houve terremoto, apenas uma frase, um veredito, uma sentença dada por um Deus que ainda é justo e que ainda pesa as intenções do coração. A geração de Belsazar é a geração que brinca com o sagrado, que transforma o que é santo em objeto de consumo, que usa o nome de Deus como decoração, mas não como direção, que canta louvores com os lábios, mas exalta a si mesma com os gestos, que ergue taças diante do povo, mas não se ajoelha no secreto, que celebra enquanto o céu já escreveu o fim do ciclo. Mas há esperança. Sempre há. Enquanto a mão ainda escreve, ainda é possível se render. Enquanto a balança ainda está sendo ajustada, ainda há tempo para alinhar o coração. Enquanto a parede está diante dos nossos olhos, ainda podemos olhar para dentro e dizer: Senhor, me mostra onde estou em falta. Daniel leu o que ninguém entendia, porque o homem que anda com Deus aprende a interpretar não só os sinais do céu, mas também os avisos do juízo. Ele não teve medo de dizer a verdade, e também não se alegrou em anunciar o fim. Ele foi fiel, e é isso que Deus procura hoje. Vozes fiéis que não escondem o que está escrito, que não abafam a voz do Espírito, que não silenciam a consciência só para manter a festa. O pecado escondido sempre será exposto, pela dor, pelo tempo ou pela justiça. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda nos permite ver a escrita, antes que a porta se feche. O que será que está escrito na parede da sua história hoje? O anjo, retido pelas trevas. Há momentos em que oramos com sinceridade, jejuamos, choramos, esperamos, e mesmo assim, nada acontece, nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas silêncio, uma espera longa, pesada, dolorosa. E nesse espaço entre o clamor e o silêncio, surge a pergunta que ecoa como um grito no escuro: Deus, por que o Senhor ainda não respondeu? Daniel viveu isso. Um homem fiel, justo, que não estava pedindo bênçãos para si mesmo, mas discernimento para entender o tempo de Deus. Durante 3 semanas, ele orou e jejuou sem cessar. Dias e noites esperando uma resposta divina. Nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma visão. O céu parecia trancado, mas quando finalmente o anjo apareceu, o que ele revelou mudou tudo. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender
e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Você entende o que isso significa? A resposta de Deus foi liberada no exato momento em que Daniel orou. Mas houve resistência. No mundo espiritual, uma batalha se formou. Um conflito invisível entre um mensageiro do céu e uma força maligna que tentou impedir que a resposta chegasse. Um príncipe demoníaco, não de carne e osso, mas de poder e domínio espiritual sobre regiões. Daniel não sabia disso. Ele apenas sentia a demora. Mas no mundo espiritual havia guerra. Quantas vezes isso também não está acontecendo conosco? A oração é feita, o jejum é consagrado, o clamor é sincero, e mesmo assim, a espera se arrasta. Não porque Deus se esqueceu, não porque ele disse não, mas porque entre o céu e a terra existe uma zona de conflito, onde anjos e demônios travam batalhas que nossos olhos não podem ver, mas que nossa persistência pode influenciar. A Bíblia está cheia de revelações, mas poucas são tão nuas, tão expostas, tão intensas como essa. Daniel nos mostra que nem toda demora é negação, nem todo silêncio é ausência. Há respostas que exigem perseverança porque envolvem territórios espirituais que ainda estão ocupados. E Deus, na sua soberania, permite que a espera nos amadureça, enquanto os céus lutam por nós. Esse príncipe da Pérsia pode não ter o mesmo nome hoje, mas o espírito que resiste ainda age. Ele se manifesta como confusão, medo, dúvida, cansaço, distração, incredulidade. Ele tenta interromper a fé com argumentos, enfraquecer a alma com atrasos, silenciar o clamor com desgaste emocional. Mas o que ele não espera é que você continue, que você persevere, que mesmo sem sentir você permaneça crendo. Porque é isso que quebra a resistência. Quando você ora, você não apenas conversa com Deus, você ativa movimentos celestiais. Você participa de uma guerra espiritual muito maior do que você imagina. E cada lágrima, cada renúncia, cada madrugada de joelhos, se transforma em munição nas mãos dos anjos que lutam por você. Não desista. Não pare no 20º dia. Talvez o céu já tenha enviado o mensageiro. Talvez o livramento esteja vindo, mas precisa passar por territórios ainda dominados. E se você parar agora, pode ser que a brecha se feche, mas se você continuar, a vitória romperá o bloqueio. Daniel não viu a guerra, mas ele sustentou a vitória com sua persistência. E você? Vai parar porque não sente nada? Ou vai continuar porque sabe que Deus já começou algo que ainda não se manifestou? No invisível, há movimento. No silêncio, há batalha. E no meio da demora, Deus ainda está lutando por você. O livro selado que revela a identidade de Deus. Há segredos que Deus não revela de imediato. Há mistérios que não se desdobram quando queremos, mas quando estamos preparados. E há momentos em que o céu parece entregar apenas um fragmento, uma palavra, um vislumbre. Não porque Deus é distante, mas porque Ele é sábio demais para revelar tudo a um coração que ainda não está pronto para sustentar o peso da verdade. Quando Daniel recebeu suas visões, ele não entendeu tudo. Ele viu tronos, viu anjos, viu juízo, viu o Filho do Homem vindo nas nuvens, viu conflitos cósmicos e decretos eternos. Mas quando finalmente estava pronto para receber a explicação completa, Deus disse algo que ecoa até hoje como um sussurro misterioso. Fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. O que isso significa? Por que Deus daria revelações tão intensas para depois ordená-las a serem seladas? Por que mostrar visões tão profundas e, ao mesmo tempo, ocultar suas interpretações completas? A resposta é simples e poderosa. Porque alguns mistérios só podem ser entendidos pelo coração transformado. Deus revela a verdade não apenas para informar, mas para moldar. Ele não entrega respostas completas a almas que ainda estão presas ao imediatismo, ao orgulho ou ao medo. Ele nos conduz a um processo, silencioso, lento, profundo, onde a revelação vai amadurecendo dentro de nós.
O livro selado representa algo maior do que profecia. Ele representa a identidade de Deus sendo revelada pouco a pouco, como quem acende uma vela em uma sala escura, permitindo que a luz cresça até que a visão esteja preparada para enxergar. E talvez seja isso que você está vivendo. Uma temporada em que Deus não está dizendo tudo. Uma fase em que você busca respostas e recebe apenas fragmentos. Uma jornada em que você ora por clareza, mas recebe apenas fé. E no silêncio, você se pergunta: Deus, por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não mostra? Mas o silêncio de Deus não é descaso, é proteção. Ele sela aquilo que você ainda não consegue carregar. Ele esconde aquilo que você não está pronto para usar. Ele deixa perguntas sem resposta, porque as respostas exigem maturidade espiritual, emocional e até psicológica. É no processo da espera que ele prepara o coração para entender o que antes seria rejeitado ou mal interpretado. Daniel não entendeu tudo, e mesmo assim, permaneceu fiel, permaneceu sensível, permaneceu humilde. Ele aceitou que há momentos em que a revelação não é uma explicação, é um chamado, um convite para confiar no caráter de Deus mais do que na clareza das respostas. Um lembrete de que a fé não é construída sobre a certeza do amanhã, mas sobre a confiança no autor da história. O livro selado também nos ensina que Deus não revela sua identidade de uma só vez. Ele se apresenta como Pai no consolo, como fogo na purificação, como pastor no cuidado, como juiz na justiça, como noivo na intimidade, como rei na soberania. E cada estação da vida nos revela uma faceta diferente do mesmo Deus, não porque ele muda, mas porque nós mudamos. Cada dor, cada renúncia, cada oração, cada espera, se torna uma chave que abre páginas antes seladas. O que está selado na sua vida hoje? Qual área parece envolta em silêncio, mistério, atraso ou incompreensão? Qual oração parece não evoluir? Qual promessa parece distante? Talvez Deus não esteja dizendo não. Talvez Ele esteja apenas selando algo para que você cresça até o ponto de entender. Porque a revelação de Deus não é uma aula, é um encontro. Ele não quer apenas te explicar o futuro, Ele quer te preparar para viver nele. E quando o momento certo chega, quando o coração amadurece, quando a fé se aprofunda, quando o orgulho se dissolve, quando o Espírito Santo alinha o interior, o selo se rompe, a página se abre, e aquilo que antes parecia oculto se torna luz dentro da alma. A pergunta é: você está disposto a confiar em Deus mesmo quando Ele sela algo? Você está disposto a caminhar pela fé durante o silêncio até que Ele decida que é hora de abrir aquilo que estava adormecido? Porque o livro está selado, mas não para sempre. E quando Deus decide abrir, a revelação transforma não só o que você entende, mas quem você é. O silêncio profundo antes do cumprimento. Há um tipo de silêncio que machuca. Não é o silêncio da paz, nem o silêncio da contemplação. É o silêncio de quem ora e não ouve, de quem espera e não vê, de quem faz tudo o que sabe fazer. E mesmo assim, não encontra respostas. É o silêncio que antecede o cumprimento da promessa e, ao mesmo tempo, testa o coração como nenhum outro processo espiritual. Daniel viveu esse silêncio. Ele recebeu visões grandiosas, revelações inimagináveis, mensagens diretas do céu. Mas também enfrentou períodos onde Deus parecia distante, onde nenhuma interpretação vinha, onde nenhuma voz se manifestava. O profeta que decifrava sonhos teve de conviver com noites em que nenhum sonho vinha. O homem que ouvia anjos teve dias em que o céu parecia mudo. Esse silêncio não era rejeição, era preparação. A pausa entre a profecia e seu cumprimento é um terreno sagrado, embora pareça árido, porque é nesse intervalo que a fé deixa de ser um conceito e se torna substância. É nesse espaço que o coração é peneirado, purificado, alinhado. É quando Deus observa não apenas o que você pede, mas quem você está se tornando enquanto espera. Algumas promessas não se cumprem rapidamente porque você ainda não se tornou a pessoa que pode sustentá-las.
E Deus, em seu amor, não entrega ao imaturo aquilo que destruiria sua alma. Ele corrige, molda, aprofunda, fortalece, não com barulho, mas com silêncio. A espera revela o que as palavras escondem. No barulho, qualquer um consegue declarar fé, mas no silêncio, só os verdadeiros permanecem. É por isso que, quando Deus não fala, Ele está dizendo algo ainda mais profundo. O silêncio expõe motivações. Quem busca apenas respostas, desiste. Quem busca apenas alívio, se frustra. Mas quem busca Deus, mesmo sem respostas, permanece. Porque para esse tipo de coração, a presença vale mais que a explicação. Daniel não abandonou a fé quando o céu silenciou. Ele não interpretou o silêncio como ausência. Ele continuou orando, continuou jejuando, continuou buscando. Porque entendia que a fé não se mede pela velocidade da resposta, mas pela disposição da alma em confiar quando nada faz sentido. Quantas vezes você já viveu essa pausa? Quantas vezes orou sem ver mudança? Quantas vezes clamou por direção e só encontrou silêncio? Talvez você tenha pensado que Deus te esqueceu, que Ele se distanciou, que sua oração não foi forte o suficiente. Mas e se o silêncio não for punição? E se for proteção? O silêncio de Deus precede grandes revelações. Sempre foi assim. Antes que a visão se abra, Deus fecha todas as outras vozes. Antes que o anjo chegue, Ele permite a sensação de vazio. Antes que a promessa se cumpra, Ele testa a profundidade da fé. Porque o que está vindo exige preparo. O silêncio também educa os sentidos espirituais. Ele te ensina a ouvir o que não é audível, a perceber Deus em detalhes, a enxergar movimentos invisíveis, a discernir a voz do Espírito mesmo quando ela não se manifesta em palavras. É no silêncio que a alma aprende a respirar com Deus. Talvez hoje você esteja no espaço entre o pedido e o cumprimento, entre a promessa e a manifestação, entre o sonho e a realidade. E talvez esse intervalo esteja consumindo sua paz. Mas Deus não está distante. Ele está trabalhando. Ele está afunilando suas emoções. Ele está fortalecendo sua fé. Ele está fechando portas para abrir entendimento. Ele está te preparando para um tipo de revelação que só chega aos que perseveram no secreto. A pergunta não é quando vai acontecer. A pergunta é quem você está se tornando enquanto espera. Se o silêncio te incomoda, é porque Deus está moldando algo dentro de você que a resposta, sozinha, não seria capaz de produzir. Quando a promessa se cumprir, e ela vai, você entenderá que esse silêncio foi o útero de tudo o que Deus preparou para a sua vida. As bestas que habitam os corações. Quando Daniel recebeu as visões das 4 bestas emergindo do mar, muitos interpretaram aquilo apenas como símbolos proféticos de impérios futuros. E realmente eram. Mas havia algo mais ali. Algo que Deus estava mostrando não apenas sobre nações, mas sobre a humanidade. Porque antes que uma besta governe do lado de fora, ela primeiro precisa ser alimentada do lado de dentro. O mar representa a alma humana agitada, instável, ferida, confusa, e é dessa profundidade emocional que as bestas se levantam. Elas não surgem do nada. Elas são formadas silenciosamente, na escuridão dos pensamentos não tratados, no caos dos sentimentos não curados, na sombra das experiências não confessadas. A primeira besta parecia um leão, símbolo de orgulho. Quantos carregam dentro de si essa ferocidade disfarçada de autoconfiança? Uma força que ruge quando se sente ameaçada. Um ego que precisa provar algo a todos. Uma postura que não aceita correção. O leão interno é a voz que diz: eu sei, eu posso, eu controlo. Mas Deus resiste a esse rugido, porque onde há orgulho, o Espírito Santo não encontra repouso. A segunda besta parecia um urso, símbolo de feridas antigas, feridas que nunca foram tratadas, traumas que nunca foram expostos à luz, histórias mal resolvidas que criam comportamentos defensivos, agressivos, reativos. O urso interior desperta quando a dor é tocada. Ele ataca não porque é mau, mas porque está machucado. E quantas decisões espirituais são guiadas não pelo Espírito,
mas por feridas. A terceira besta era semelhante a um leopardo, símbolo da velocidade emocional, impulsividade, correria interna, pessoas que não param para ouvir, não descansam, não refletem, agem antes de pensar, falam antes de sentir, julgam antes de entender. O leopardo espiritual se move rápido demais para permitir que Deus o molde. Ele é eficiente, mas não é sábio. A quarta besta, essa não se parecia com nada. Era brutal, esmagadora, incontrolável. Representa aquilo que chamamos de natureza caída, aquela parte de nós que não pode ser domada por esforço humano, aquilo que só pode ser vencido pela cruz. Há lugares na alma que terapia ajuda, aconselhamento conduz, disciplina fortalece. Mas apenas o sangue de Cristo transforma. Daniel viu que essas bestas não ficavam para sempre. Elas eram julgadas, vencidas, substituídas pela figura poderosa do Filho do Homem. Isso nos mostra algo profundo. Deus não quer apenas interpretar suas profecias. Ele quer transformar seu interior. Antes de te mostrar sobre o fim dos tempos, Ele quer te mostrar sobre o fim das fortalezas dentro de você. As bestas internas não são derrotadas pela força humana. Não é autocontrole, não é carisma, não é conhecimento bíblico, não é posição espiritual. Elas caem quando a luz chega. Quando você deixa Deus entrar na parte da alma, onde você não deixa mais ninguém. Quando você admite que existe uma fera ali. Quando você para de justificá-la e começa a confessá-la. O orgulho é derrotado pela humildade. A ferida é curada pela verdade. A impulsividade é domada pela entrega. A natureza caída é transformada pela graça. Essa visão de Daniel é um espelho. Ela te chama não apenas a discernir os tempos, mas a discernir a si mesmo. O mundo está cheio de pessoas que entendem profecias, mas não entendem o próprio coração. Pessoas que discutem sobre escatologia, mas ignoram as guerras internas que travam diariamente. E Deus está dizendo: antes de você interpretar os sinais exteriores, permita-me transformar os monstros interiores. Quais bestas estão se levantando dentro de você? O orgulho que não aceita limites? A dor que ainda sangra? A pressa que te consome? Ou aquela força sombria que você tenta esconder até de si mesmo? A boa notícia é que o capítulo não termina com as bestas. Ele termina com o Filho do Homem recebendo domínio, glória e reino. E quando ele reina dentro do coração, não sobra espaço para feras, só para paz, discernimento e verdade. O céu está te chamando hoje a permitir que Deus trate aquilo que você nunca ousou enfrentar. Não por força, não por vergonha, mas pela graça que transforma aquilo que parecia impossível. O mistério do tempo dividido entre céus e homens. Existem perguntas que nos acompanham desde o início da fé. Quando, Senhor? Até quando? Por que ainda não aconteceu? Essas perguntas revelam uma dor silenciosa que todos carregamos. A diferença entre o tempo em que esperamos e o tempo em que Deus age. Daniel foi confrontado com essa diferença quando ouviu uma expressão misteriosa, quase indecifrável. 2.300 tardes e manhãs, horas, dias, estações, processos, uma contagem que parecia eterna. E quanto mais Daniel buscava compreender, mais percebia que o tempo de Deus não se dobra às necessidades humanas. Ele não acelera suas promessas porque estamos cansados, nem adia seus planos porque estamos despreparados. Ele trabalha no ritmo da eternidade, enquanto nós vivemos no ritmo da urgência. Essa tensão é uma das maiores dores espirituais do cristão moderno. Vivemos em um mundo acelerado. Tudo é imediato, rápido, instantâneo. Mensagens chegam em segundos, respostas em minutos, resultados em horas. E sem perceber, começamos a tratar Deus como tratamos nossos dispositivos. Queremos que Ele responda na velocidade da nossa ansiedade. Mas o céu não funciona assim. A expressão tardes e manhãs não é apenas sobre calendário. É sobre processo interno. É sobre o que Deus está formando dentro de você enquanto os dias passam.
Cada tarde e cada manhã representam camadas de amadurecimento, de cura, de purificação, de entendimento. Deus não está apenas contando o tempo. Ele está construindo você dentro dele. Daniel viu que certas coisas só seriam compreendidas no tempo do fim. Ele queria respostas completas, imediatas, diretas. Mas recebeu algo ainda mais profundo. Um convite para confiar. E confiar no tempo de Deus é uma das maiores formas de fé que existem. É entregar o controle. É abandonar a pressa. É aceitar que o céu nunca está atrasado. Nós é que estamos ansiosos. Existe algo misterioso nessa divisão do tempo entre céus e homens. Para nós, demora. Para Deus é precisão. Para nós, angústia. Para Ele, preparo. Para nós, demora injusta. Para Ele, alicerces invisíveis que precisam ser firmados antes da resposta chegar. Deus está sempre alinhando coisas que você não vê, afastando perigos que você nem imagina, preparando ambientes que você desconhece. A ansiedade nos faz querer resultados. Deus nos faz querer maturidade. A impaciência nos faz desejar atalhos. Deus nos faz caminhar por estradas que moldam o caráter. A pressa nos cansa. O tempo de Deus nos aperfeiçoa. Talvez você esteja no meio das suas próprias tardes e manhãs, dias que passam devagar, noites que parecem longas demais, orações que ainda não foram respondidas, portas que não se abriram, promessas que parecem distantes. E talvez dentro de você exista a pergunta que Daniel também carregou. Por que, Senhor? Por que tanto tempo? Mas e se a espera for exatamente o que vai te preparar para receber aquilo que hoje você não sustentaria? E se cada dia desse processo estiver fortalecendo áreas que você não percebe? E se o tempo que você chama de atraso, Deus estiver chamando de construção? O tempo de Deus não é cruel. Ele é perfeito. Ele não atrasa promessas. Ele alinha caminhos. Ele não demora. Ele prepara. Ele não se esquece. Ele molda. Ele não te abandona. Ele amadurece você para que, quando a resposta chegue, ela não seja apenas uma bênção, mas parte da sua identidade transformada. A fé que confia no tempo de Deus é aquela que descansa mesmo sem entender, que continua orando mesmo sem ver, que continua crendo mesmo sem sinais, que se rende porque sabe que tudo que vem do céu chega no momento certo, nem antes, nem depois, mas no instante em que será pleno, seguro e eterno. A pergunta que fica é: você quer apenas a resposta ou quer se tornar a pessoa que pode recebê-la? Porque enquanto você conta minutos, Deus está construindo eternidade dentro de você. A visão do céu em julgamento. Daniel não apenas ouviu revelações, ele viu cenários que nenhum ser humano comum veria sem tremer. Entre todas as visões que Deus lhe deu, uma delas se destaca como a mais solene, a mais grandiosa e a mais devastadora: a visão do tribunal celestial. Um ambiente onde a eternidade se manifesta, onde o tempo se curva, onde o universo respira em silêncio, enquanto Deus se assenta no trono para julgar. Daniel descreve o ancião de dias, uma expressão que supera a imaginação humana. Vestes brancas como a neve, cabelos como lã pura, um trono de chamas, rodas de fogo ardente, rios brilhantes fluindo diante dele. Um ambiente tão sagrado, tão absolutamente intenso, que a alma humana mal conseguiria sustentar a visão sem se quebrar. E milhares, milhares e milhares de seres celestiais ao redor. Um tribunal onde ninguém levanta a voz, onde todos se prostram, onde nada fica oculto. Esse julgamento não é apenas sobre impérios ou reinos, não é apenas sobre bestas proféticas ou autoridades espirituais. É sobre tudo, sobre cada intenção, cada ação, cada pensamento, cada caminho, cada império interno ou externo que tentamos edificar. Nada escapa aos olhos aquele que vê tudo, até o mais profundo da alma humana. Quando Daniel presencia essa cena, ele entende algo que poucos cristãos hoje compreendem. Deus não julga como os homens julgam. Ele não se impressiona com títulos, com obras, com discursos. Ele examina o coração,
Ele pesa motivações. Ele vê o que fazemos na luz e o que escondemos na sombra. Ele lê nossos gestos, mas também nossos silêncios. Ele enxerga não só o que mostramos, mas o que tentamos esconder até de nós mesmos. Essa visão deveria nos despertar, não para o medo paralisante, mas para a consciência espiritual. Vivemos como se Deus não estivesse olhando, como se o mundo espiritual estivesse desligado, como se nossas escolhas fossem apenas decisões pessoais e não sementes plantadas diante do tribunal eterno. Daniel descobriu que nada está desconectado. O céu observa, o céu registra, o céu reage, e isso tem implicações profundas na vida emocional e espiritual. Quando sabemos que o julgamento de Deus é real, paramos de buscar aprovação humana. Quando reconhecemos que Ele vê tudo, nossas máscaras perdem valor. Quando entendemos que nossas ações ecoam na eternidade, começamos a viver com propósito, e não apenas com impulso. A visão também revela algo poderoso. O julgamento de Deus é sempre justo, nunca precipitado, nunca cruel, nunca parcial. Ele é o único juiz que conhece completamente o passado, o presente e o futuro, que entende as feridas que moldaram a pessoa, que conhece o ambiente onde cada decisão foi feita, que sabe o que você tentou mudar, que sabe o que você lutou para abandonar, que sabe onde você quase caiu e onde você se levantou com dor. Nada é superficial para ele. E há um detalhe ainda mais impactante. Depois que os livros são abertos, Daniel vê o Filho do Homem aproximando-se do trono. Uma figura cheia de glória. Um representante humano no tribunal eterno. Um mediador. Um intercessor. Uma ponte viva entre o céu e a terra. Ele recebe domínio, glória e reino. Mas antes disso, ele recebe o direito de ser sua defesa. No tribunal divino, você não está sozinho. Há um advogado, há um intercessor, há alguém que conhece o seu nome, sua dor, sua história, sua luta. Alguém que não apenas entende sua humanidade, mas assumiu sua humanidade para te defender diante do trono. O Filho do Homem, revelado séculos antes da encarnação, já estava no tribunal, já estava defendendo, já estava aguardando o dia de te redimir completamente. Isso muda tudo. O julgamento não é sobre condenação, é sobre justiça, é sobre restauração, é sobre verdade sendo revelada, é sobre Deus colocando cada coisa em seu devido lugar. O tribunal celestial não é o fim, é o início da ordem perfeita. A pergunta que fica é: você vive hoje como alguém que será visto pelo tribunal eterno? Você escolhe como alguém que será lembrado diante do trono? Você ora como alguém que sabe que cada lágrima é registrada? Você luta como alguém que sabe que o céu acompanha seus passos? Porque Daniel viu o tribunal, e agora você sabe que ele também está vendo você. A identidade oculta do Filho do Homem. Entre todas as visões proféticas que Daniel recebeu, há uma que atravessa gerações como um sussurro santo, um eco da eternidade que se aproxima, a visão daquele que parecia um Filho do Homem. Esse título, tão simples à primeira vista, carrega um peso espiritual que o mundo só compreenderia completamente centenas de anos depois. Daniel viu aquele que ainda viria. Ele contemplou Jesus antes que Jesus entrasse na história. A visão é majestosa. Daniel vê alguém como um filho de homem, aproximando-se do ancião de dias, vindo com as nuvens do céu. Essa imagem não descreve apenas humanidade, descreve divindade, porque apenas reis terrenos se deslocam por terra. Apenas o Eterno vem nas nuvens. Daniel está diante do mistério supremo da fé. Deus que se aproxima como homem, mas continua sendo Deus. Antes de Cristo nascer, Daniel já o tinha visto. Isso muda completamente nossa compreensão espiritual, porque muitas pessoas acham que Jesus começa nos evangelhos, mas ele já caminhava nas páginas da eternidade antes que qualquer evangelista escrevesse uma palavra. Ele estava no tribunal celestial. Ele estava recebendo glória, domínio e autoridade eternos. Ele estava assumindo o lugar de intercessor, de rei, de juiz, de redentor.
muito antes de ser colocado em uma manjedoura. O Filho do Homem é o título que Jesus mais usou para descrever a si mesmo. Não porque era modesto, mas porque sabia que quem entendesse esse título entenderia sua missão. Quando ele dizia Filho do Homem, estava dizendo: eu sou aquele que Daniel viu. Eu sou aquele que recebeu o domínio eterno. Eu sou aquele que virá nas nuvens. Mas por que isso importa para você hoje? Porque isso revela quem está lutando ao seu lado. Não é um profeta comum, não é um mestre brilhante, não é apenas um líder espiritual inspirador. É o Rei que domina sobre todos os reinos. É o mediador que permanece diante do trono eterno. É o Deus que conhece sua dor porque escolheu sentir dor em carne humana. É o Filho que entende suas lágrimas porque chorou lágrimas verdadeiras. É o Salvador que se aproxima não apenas em glória, mas também em compaixão. A identidade do Filho do Homem nos ensina que Deus não está distante, Ele não está inalcançável, Ele não está observando de longe. Ele entra na história, Ele entra na dor, Ele entra na guerra, Ele entra no fogo, Ele entra na alma. Ele não governa do céu apenas, Ele caminha entre os homens. E o mais forte, é para Ele que todo domínio será entregue no fim. Daniel viu isso. Ele viu que nenhum poder maligno, nenhuma besta espiritual, nenhum império humano, nenhuma força demoníaca terá a última palavra. O domínio final pertence ao Filho do Homem. O reino eterno será dele. A autoridade final estará em suas mãos. O julgamento final será feito por ele. Cada lágrima será vista por ele. Cada injustiça será reparada por ele. Cada batalha invisível será vencida por ele. Esse é o Cristo que você segue. Esse é o Cristo que te sustenta. Esse é o Cristo que te vê. A pergunta é: você está reconhecendo o Cristo que Daniel viu ou apenas o Cristo que a religião descreveu? Porque muitos conhecem Jesus como o Cordeiro, mas esquecem que ele também é o Rei que vem nas nuvens. Muitos conhecem o Jesus da cruz, mas não o Jesus glorificado que governa sobre tudo. Muitos têm relacionamento com o Jesus do passado, mas não com o Jesus vivo e presente, que caminha hoje com poder e autoridade sobre a história. O Filho do Homem está se aproximando, não apenas no fim dos tempos, mas agora, na sua vida. Ele se aproxima da sua angústia, ele se aproxima do seu cansaço, ele se aproxima das suas dúvidas, ele se aproxima do seu coração, ele se aproxima para assumir o lugar que sempre foi dele, o centro da sua história. E quando ele se aproxima, tudo começa a mudar. O despertar do remanescente. Agora que você caminhou por cada visão, cada símbolo, cada sussurro profético do livro de Daniel, há algo que não pode ser ignorado. Tudo o que Deus revelou não era apenas para Daniel, era para você, era para este tempo. Era para esta geração que vive distraída, acelerada, adormecida diante de realidades espirituais que já estão em movimento. Daniel não escreveu um livro para nos entreter. Ele escreveu para nos alertar, para nos despertar, para nos chamar de volta à vigilância espiritual. Porque estamos vivendo dias em que os impérios caem, as bestas se levantam, o orgulho se espalha, a guerra no invisível se intensifica, e muitos ainda acreditam que podem viver como se nada estivesse acontecendo. Mas existe um remanescente, um povo que não se dobra, um povo que não negocia a fé, um povo que ainda escolhe a santidade mesmo quando o mundo a ridiculariza, um povo que discerne os tempos, um povo que sabe que o silêncio de Deus não é ausência, é convocação, que reconhece quando Deus sussurra em meio ao caos, que entende que antes que Cristo volte nas nuvens, ele precisa voltar ao centro do nosso coração. Esse remanescente não é formado por perfeitos. É formado por despertos, pessoas que decidiram abrir os olhos espirituais, mesmo quando o mundo tenta mantê-los fechados. Gente que Deus conseguiu alcançar no meio da dor, da luta, da espera, da confusão. Gente que aprendeu a não se apoiar no que sente, mas no que crê. Talvez você tenha percebido que alguns tópicos dessa jornada não estavam apenas falando sobre profecias, mas falando sobre você,
sobre seus medos, seus vazios, suas noites de oração, sobre o orgulho que você tentou esconder, sobre as feras que você precisou enfrentar, sobre o tempo de Deus que você não entendeu, sobre o silêncio que você achou que era abandono, sobre as batalhas invisíveis que drenaram suas forças, sobre os impérios internos que Deus precisou derrubar. Tudo isso foi Deus te despertando. Você não chegou até aqui por acaso. O Espírito Santo te guiou capítulo após capítulo, porque Ele está te chamando para algo maior do que conhecimento profético. Ele está te chamando para um alinhamento espiritual, para o arrependimento sincero, para o retorno ao secreto, para a restauração dos seus altares internos, para a sensibilidade que o mundo tentou roubar, para o fogo que as lutas tentaram apagar. O remanescente não é um grupo místico. É qualquer pessoa que decide dizer: Senhor, conte comigo, restaura minha fé, abra meus olhos, sustém minha alma, purifica meu coração, renova meu espírito, desperta tudo o que adormeceu em mim. Deus está levantando esse povo. Ele está chamando os Daniels desta geração. Pessoas que ouvem quando ninguém mais escuta, que ficam de pé quando todos se ajoelham aos ídolos, que oram quando o mundo dorme, que discernem quando o sistema grita, que permanecem fiéis quando tudo ao redor desmorona. E agora Ele está chamando você, não para o medo, não para a confusão, não para a paranoia religiosa, mas para a vigilância, a sobriedade, a intimidade, a santidade e a esperança. Porque apesar de tudo o que Daniel viu, guerras, juízo, queda de reinos, ascensão de bestas, a visão final não foi de destruição, foi de vitória. Foi do Filho do Homem recebendo o domínio eterno, foi do reino de Deus prevalecendo, foi da luz vencendo a escuridão. O fim da visão é o começo da esperança. Deus está dizendo ao seu coração: acorde, permaneça firme, não tema, eu estou contigo. E quando o remanescente desperta, o mundo espiritual responde. Os céus se movem, as batalhas mudam, e a história se curva à vontade do Altíssimo. Agora deixo você com uma pergunta que ecoa como um chamado. Você está disposto a ser parte desse remanescente, despertado por Deus? Está pronto para viver de olhos espirituais abertos? Pronto para caminhar não pelo que vê, mas pelo que discerne? Pronto para confiar no Filho do Homem, que reina, que luta, que volta? Se estiver, então esse vídeo não foi apenas conteúdo, foi convocação. Feche seus olhos, deixe seu coração respirar fundo e permita que o Espírito Santo te desperte por completo, porque a partir de agora nada será como antes.